Bom, fala aí, como que vocês estão? Tudo bem? Eu vou bem, meio com torcicolo, mas vou bem. Bom, vamos falar aqui de uma coisa meio curiosa, né? Que é o corpo são, mente sã, né? Essa coisa que é muito importante e poucas pessoas hoje em dia se preocupam realmente com seu corpo e sua mente, né? Mas primeiro deixem o like de vocês aí, se inscrevam aí no canal, compartilhem essa jossa aqui de péssima qualidade e vambora, né? Por que que eu vejo, sabe, por mais que você vá à academia, naquela sua microbolha de pessoas com se cuidando, é, é uma bolha, porque a maioria dos brasileiros não se cuidam tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu acho que mentalmente é ainda pior, porque é uma parcela muito pequena de pessoas que têm condições. Não acho que nem é nem o fator tempo em si, né? Mas também é um ponto que também tem que ser levantado. Mas eu vejo que hoje em dia a gente tem um lado que a gente tem essa bolha fitness no Brasil, que é uma bolha que não é grande, sabe? Se for parar para analisar no fim do dia, não é tão grande, porque a quantidade de gente que a gente. Nossa, a quantidade de gente que a gente, meu Deus do céu. A grande quantidade de pessoas no dia a dia que nós observamos que não se cuida e vem com uns papos do tipo, ah, não, depois eu começo, depois eu vejo, putz, agora não é minha prioridade. E, cara, eu tenho eu tenho costume de ir na academia, já tive um período de corrida, né? Na verdade, eu comecei na corrida e depois migrei pra academia quando eu comecei a perceber que eu tava começando a ter alguns probleminhas nas juntas, né? Tipo, o meu joelho já começou a dar alguns sinais, meu quadril também, por conta das longas distâncias que eu tava correndo sem estar fortalecendo musculatura e tudo mais. Aí ali eu larguei a corrida e fui pra academia e criei gosto também, né? Mas eu tive esse período, eu acho que todo mundo vai para algumas pessoas começam a academia quando já estão vindo de algum outro esporte, ou é a turma da bola lá, que, pô, preciso fortalecer, eu tô sentindo o joelho e tal. Mas, no geral, esse é um ponto bastante importante, né? Mas, se for parar pra ver, novamente, né? É uma bolha que a gente vive, porque a quantidade de pessoas acima do peso, com problemas hormonais e assim vai, é muito grande no Brasil. A gente tem essa falsa sensação, ai, que no Brasil as pessoas são magras, se cuidam. Não. A quantidade de Cleide que tem aí, com os braços de bater polenta, é enorme, cara. Então, assim, não adianta. A gente vive num país que não se preocupa com saúde. Porque é um país todo ferrado. E aí piora quando a gente entra em questão da mente sã. Que mente vai estar sã num país em que você tem que ficar olhando para os lados para ver se não vem dois caras numa moto e podem tentar fazer uma retirada de vida ali. E aí você fica, pô, como assim, sabe? Tipo, não tem como você se preocupar com o seu corpo se você vai gastar 2 a 3 horas só de ida e mais 2, 3 horas de volta do trabalho, sabe? Não fecha a conta, porque o Brasil é um país amaldiçoado nesse aspecto. Ele não é um país pensado para planejamento de mobilidade, não é pensado para nada, sabe? É um assunto muito abrangente que me faz pensar, né? Ok, temos um problema? Sim, nós temos, e as soluções são muito complicadas, porque aquilo que já se desenvolveu todo torto não vai mudar para algo alinhado e funcional tão simples assim. E junto com isso, a gente não tem condições, porque a maioria das pessoas ganha menos de R$ 3.000. Aí é o outro ponto. Então, a quantidade de pessoas que podem comer decentemente é muito pequena. Há essa falsa sensação de que no Brasil comer é barato. Não, não é tão assim. Ainda mais ultimamente que a gente tem essa falsa sensação de 5% de inflação, que eu multiplico por 5. Então, comer está caro. E aí, o que que você faz para economizar? Você come coisas ultraprocessadas.
E isso, eu acho que até poderia fazer um vídeo em separado só falando de comida ultraprocessada. Eu já li alguns livros também e eu tento minimizar ao máximo na minha vida isso. Então, assim, o grande recurso das pessoas, principalmente que não ganham bem, é ir para alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque é barato. Aí tudo isso vai virando uma grande bola de neve na vida das pessoas. Então, não existe corpo são e mente sã num país em que toda a estrutura básica tá quebrada, sabe? E aí que me gera grandes revoltas internas na minha pessoa. Porque, cara, como assim, sabe? A gente paga uma tonelada de imposto, a gente tem uma série de problemas no Brasil que, pô, interfere muito, pô, novamente. Não dá, sabe? A gente para pra analisar que, cara, é muito complicado, sabe? Eu não consigo ver o Brasil como esse exemplo, como essa coisa toda que as pessoas falam. Não é. Principalmente eu estive recentemente na Colômbia e lá a quantidade de pessoas assim se cuidando, uma proporção enorme. Até conversando com pessoas de lá, é uma coisa assim bem cultural deles, de se cuidar, a cultura de correr, de fazer exercício, academias lá extremamente cheias. Tudo bem que eu estava em Bogotá, que putz, tem 8 milhões de habitantes aquilo lá. É um formigueiro. Então, ainda assim, eu percebi que lá as pessoas se cuidam muito mais. Na Colômbia, olha, assim, o quanto a gente não tá nada bem, né? E se você for parar para ver, nas classes mais baixas, isso é ainda mais visível no Brasil, sabe? Do não se cuidar na parte do corpo, sabe? De, pô, ter uma saúde plena, se movimentar, se exercitar. Porque o Brasil é um país miserável. O Brasil não é um país pobre, é miserável. Não adianta vir com um discurso barato de que, ai, o Brasil, não sei o que, não. É miserável sim. E não adianta se espernear, choramingar, porque essa é uma realidade. E negar a realidade é uma coisa que nós já fazemos muito no nosso país. Nós temos a cultura de não olhar as coisas como são, né? E é, e é assim. A gente não é um país que se cuida tanto. Os índices de obesidade do Brasil, ano após ano, vem crescendo e aumentando, sabe? Os índices de problemas de saúde, em geral, cardíaco e tudo mais, é sempre uma questão preocupante. E aí que entra a parte da mente, sabe? Se as pessoas não têm condições e nem tempo para cuidar do corpo, imagina da mente. Não à toa que os índices de ansiedade e outras questões mentais no Brasil vêm crescendo muito. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E não é à toa, sabe? É um país que você está o tempo todo pensando no pior, você está sempre olhando a pior situação possível, o pior acontecimento possível na sua vida e na vida dos outros em volta, seus entes, sabe? Então, assim, cara, o Brasil é um lugar que me faz refletir muito nesse aspecto, sabe? Do quanto a gente tem essas falsas sensações de que, pô, tá tudo bem, tá tudo legal, e não tá, sabe? Ai, o Brasil é um país, pessoas alegres, não sei o quê. É uma falsa alegria. Porque, cara, como que você consegue ser feliz ganhando mal, com poder de compra ruim, que não consegue se cuidar do seu corpo, não consegue cuidar da sua mente, não consegue fazer exames periódicos porque os defensores do SUS vêm falar, ai não, é de graça, olha que incrível, maravilhoso. Você leva um ano para fazer um exame que o endócrino pode indicar para você. Então assim, cara, não dá. O Brasil, de maneira geral, é um país muito, muito maluco, sabe? Muito complicado. E aí é que eu acabo observando muito disso, sabe? É complexo você parar para pensar que solução pode ser dada para um país que cresceu e enraizou todas essas culturas negativas, sabe? Então, a maioria das pessoas não tem nem a mínima ideia da importância de se cuidar, de se alimentar direito, de dormir direito, que eu já falei num vídeo que é extremamente importante para a saúde mental e pro corpo.
sabe? Então não fecha a conta, sabe? A gente vive em lugares insalubres, a gente vive em lugares com baixa infraestrutura, principalmente no norte e nordeste. É que eu sou do sul e aí aqui é um outro assunto que a gente experimenta um pouco mais do desenvolvimento que o resto, boa parte do país não tem. Infelizmente, isso é uma realidade, não é uma coisa que eu esteja exagerando, é fato. Então, isso tudo me faz pensar, né? O que dá pra fazer para um país assim, sabe? É muito complicado. Porque você começa a refletir, e aí? O que a gente pode fazer? O que a gente pode resolver? E não é simples, porque se tornou algo cultural, se tornou enraizado por suas deficiências de estrutura, pelas inúmeras e inúmeros erros que as pessoas que acreditam que o Estado resolve, não resolve, e aí a gente tem pessoas totalmente descuidadas, pessoas mentalmente doentes, e isso daí vai levando a uma série de consequências. É muito complicado achar uma solução. E aí, quando a gente pensa numa solução, as pessoas já estão tão, sei lá, perdidas que já era, sabe? É por isso que eu sou muito adepto da salvação individual, sabe? Se cuide para você, sabe? Preserve sua mente, leia, estude, busque compreender melhor as coisas e assim vai. Porque o nosso país é um país que vive de falsas imagens. E é isso aí, pessoal. Então deixem o like de vocês, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo, deixem uns comentários aí. E é isso aí. Tchau, tchau.